Bom dia, nessa sexta-feira linda, eu tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. Eu lembrei de um versículo que está em Romanos 1,17, carta de Paulo, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E eu lembrei de Lutero, porque esse foi um dos versículos que desencadeou uma crise em Lutero. Ele era padre, e ele ficou pensando assim. Podem procurar sobre ele, não sei se vocês têm livros, enfim, mas no Google tem. Como podia, que justiça era essa? Porque como podia o evangelho das boas novas ser o evangelho das boas novas se Deus era um juiz justo que retribuía os bons e punia os perversos? Será que era disso que Paulo estava falando? Que ele faz isso, então ele tem essa coisa de você é mau, toma, você é bom, toma. Eu não estou falando que cada um colhe o que planta, vocês sabem disso, mas Lutero começou a olhar para esse versículo e viu que não é possível que seja isso, que isso seja o evangelho das boas novas, não é possível. E ele começou a meditar sobre isso, começou a buscar entendimento em Deus. E ele entendeu, por isso que eu acho que é por isso que eu sempre falo, a gente até a palavra de Deus, até o que Deus deixou pra gente, a gente limita. A gente coloca na nossa cabeça, na nossa caixinha, formatado na nossa caixinha. Só que é maior do que isso. E ele entendeu que Paulo não estava falando da justiça no sentido de Deus punir ou de Deus abençoar, a justiça pela qual ele era justo em si mesmo, mas a justiça por causa de Jesus. Deus tornou justos pecadores através do perdão dos pecados na justificação. E quando ele entendeu isso, ele disse que os portões do paraíso se abriram para ele. Ele começou a ver que Deus era maior do que aquilo ali, do que estava sendo ensinado. Esse versículo começou a bater de frente com a questão da meritocracia, que era ensinada por muito fazer, por muito ser caridoso, você vai ser abençoado. Ele começou de repente a pensar na questão dos judeus, né, que tinha muito isso de se eu estou doente, se algo está sobre mim ruim, é porque eu estou em pecado, alguém pecou. E ele se deparou com isso e falou assim, cara, não é isso. Essa justiça que Deus está falando, Deus já nos tornou justos pelo sangue do seu Filho. Ele nos justificou. Eu tô falando sobre isso porque às vezes a gente usa muito essa coisa da justiça de Deus. A gente sabe que Deus é justo. A gente sabe. Mas a gente usa muito para o nosso benefício próprio. E a gente olha muito assim, ó, essa coisa do superficial, do terreno. E Deus olha além. Então ele está falando aqui que essa justiça não tem a ver com isso, com punir ou com abençoar. E sim que Deus nos tornou justos através do perdão da cruz. Ele nos livrou do pecado. Então, nós somos justos em Deus. Vocês estão entendendo? É que eu filosofo, né? É porque tem confusão. Até a palavra é muito... a gente olha essa coisa de justiça do Deus vai abençoar e não vai abençoar. Mas é maior. Nós já somos justos. E nós fomos justificados com a morte de Jesus Cristo.
Agora, o que a gente planta, a gente colhe, nada como o tempo, o mal sempre retorna, o bem sempre retorna, isso aí já é outra coisa. Isso, Lutero teve um insight com isso. E começou a desencadear as crises e falar, cara, não é isso que estão dizendo, não é por muito dar, não é por comprar lugar no céu, não é por isso, não é porque eu estou em pecado, não, esse justo não tem nada a ver com isso. É o justo de justiça, de Deus, da justificação dos pecados. Não é justo de Deus não é justiça de Deus abençoar e Deus amaldiçoar. Vocês estão entendendo? Vamos começar a abrir os nossos olhos em relação à leitura da palavra, em relação é importante às vezes até saber o significado real, porque foram tantas traduções, né? Pra gente não ficar refém, pra gente não se enganar, se boicotar em nome de Deus. Tá bom? Pensem nisso e até amanhã.